Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a demissão de Rogério Ceni e como o Flamengo está perdido internamente, né? Porque isso é uma coisa que merece muitos comentários, né? Para quem você está acordando agora, o Rogério Ceni foi demitido, né? Por volta de 2h47 da madrugada, saiu o anúncio oficial da demissão do Rogério Ceni, né? Numa reunião extraordinária em que ele não estava presente. Então, possivelmente ele está dormindo até agora, não sei, e não sabe que foi demitido, né? Então, assim, basicamente é esse tipo de coisa que tá acontecendo no Flamengo lá. Eu, sinceramente, esperaria ele chegar e falar, ó, desculpa, mas não vai ter como dar sequência nisso, né? E assim, o Flamengo faz uma demissão perigosa aos mesmos moldes de Domenech Torrente, que é simplesmente o fato de demitir um cara perto da competição de mata-mata mais importante que eles têm, que é a Libertadores, que é logo na próxima semana. E o próximo técnico vai ter pouco tempo para trabalhar, vai pegar um time sem o estilo de jogo dele, sem a montagem dele. Isso pode dar problemas, a gente sabe disso, né? Até porque, por mais que o elenco do Flamengo seja muito bom, ano passado, assim, eles tinham um elenco bom e pegaram o Racing do BKSS todo desfalcado e foram eliminados. Então, e é o mesmo técnico, o Sebastião BKSS, que já está há mais tempo lá no Defensa e Justiça. Então, assim, não é uma situação fácil que o Flamengo se encontra e eu pessoalmente não sou a favor de demitir logo antes de jogos de mata-mata. Até porque a última derrota para o Atlético Mineiro é compreensível em certo ponto, porque o Atlético Mineiro é um elenco ótimo, né? E se o time encaixa bem, é difícil vencer também. É um elenco muito bem qualificado, né? Savarino é excelente jogador, Zarate joga pra caramba, Guilherme Arana um excelente lateral, né? Um dos melhores do Brasil. Então, assim, você tem muita qualidade no elenco do Atlético que é difícil negar que é um time perigoso. Então, assim, o Flamengo demitir logo após uma sequência de 3 derrotas é um pouco imediatista e um pouco com medo do que vai acontecer pela frente. E só que acontece, a experiência mais recente de demitir alguém antes do mata-mata e trazer um técnico novo foi ruim. É só lembrar do próprio Rogério Ceni. Ele chegou tendo que jogar as oitavas de final da Libertadores e as quartas da Copa do Brasil. Perdeu para o São Paulo e perdeu para o Racing. Então, assim, eu, sinceramente, acho temerário demitir um técnico nesse tipo de momento. É assim, isso é defesa do trabalho do Rogério Ceni? Não, é um trabalho regular. Eu não acho que o trabalho era ruim, horrível. O Flamengo apresentava qualidade, sabia rodar bem a bola. Para mim tinha um problema no último terço de campo, a tomada de decisões era ruim. O time tinha um claro problema assim, quando chegava lá na área, parece que os jogadores não sabiam o que fazer, parecia muita coisa de técnico. Eu via isso desde o início, né? O time, na hora de chutar, tocava a bola, na hora de tocar a bola, chutava, e esse problema de decisão fazia com que o ataque perdesse produtividade. O ataque nunca foi o grande forte do Rogério Ceni, é só ver o trabalho dele no Fortaleza. Aí fala, o elenco do Fortaleza é ruim. Olha o Vojvoda agora, o Vojvoda fez o time marcar quase 2 gols por jogo. O ataque do Fortaleza agora com esse time ruim é melhor que o do Flamengo. Então, assim, a questão é, o ataque nunca foi o forte. E o forte do Rogério Ceni era muito o trabalho defensivo, né? Só que o Flamengo se defende mal, né? É um time que sofre muitos gols em bolas aéreas, vulnerável a contra-ataques, até porque é forçado a trabalhar em uma tática em que o Rogério Ceni não dava muito acostumado. Ele trabalhava muito em velocidade, contra-ataque, e no Flamengo ele trabalha com jogo de imposição, impor o ataque, ser um time mais ofensivo e sofre muito com as transições de ataque para defesa. Não à toa, o Atlético soube aproveitar essas circunstâncias para marcar gols. Então, assim, esse tipo de problemas. E na minha opinião, o Rogério Ceni era uma escolha assim, que poderia chamar alguns problemas no sentido de um time que precisa de um técnico que ataque, mas não contrata um técnico que fazia isso necessariamente. Então ele estava esperando que ele fosse um bom técnico em outra área e soubesse trabalhar com um elenco muito qualificado. Durante um certo momento, o Flamengo dele, quer dizer, jogou muito bem, mas durante outros momentos jogou muito mal. Então, assim, era uma dúvida de saber, poxa, será que ele realmente é o cara certo? Então, e o problema, na minha opinião, também se traduzia. Demitir ele vai contratar quem? O Renato Gaúcho? Porque, sinceramente, Renato Gaúcho é um técnico, para mim, muito superestimado. Não quer dizer que ele é ruim, ele é bom, mas ele não é excelente, ele não é fantástico. E, visto os recentes trabalhos dele em pontos corridos, espere do Flamengo muitos empates. Espere do Flamengo falta de capacidade de decidir alguns jogos e um time que vai sofrer de contra-ataque do mesmo jeito que sofreu o Grêmio na última temporada. Vamos lembrar, enfrentou o mesmo Cuca ano passado e tomou 4-1 na Libertadores. Então, assim, há colocado uma magia sobre o Renato Gaúcho, ainda dos títulos dele da Copa do Brasil, da Libertadores, em que o Grêmio foi muito bem, mas isso já faz tempo que aconteceu e hoje o futebol brasileiro é muito mais qualificado do que estava antes, entende? O futebol brasileiro antes não tinha o Vojvoda, não tinha o Barbieri tão pronto quanto está agora. Então, assim,
o futebol brasileiro hoje é bem mais qualificado. Hoje você tem bons técnicos brasileiros surgindo, lá do Cavalcante do Bahia, que está fazendo um ótimo trabalho. Tem bons técnicos aparecendo, tem o Cardoso de Oliveira no Atlético Paranaense. Então, assim, tem o Abel Ferreira no Palmeiras, não é brasileiro, mas assim, tá fazendo um bom trabalho. O Palmeiras hoje lidera o Brasileirão. Então, assim, é um futebol brasileiro mais qualificado e vamos ver, né, se o Renato Gaúcho se confirmar, vai conseguir fazer o trabalho que muita gente espera. Porque eu acho muito trocar seis por meia dúzia, com perigo de que talvez demore para ele conseguir se encaixar. Talvez quando se encaixa, ok, mas pode custar uma vaga na Libertadores, a gente nunca sabe disso. Então, assim, e na minha opinião, esse último dia deixou muito claro, a diretoria do Flamengo, ela é problemática e ela é incompetente. Várias vezes, é só lembrar que eles forçam, pra minha opinião, o Vitinho e o Michael toda hora estarem em campo, não era culpa do Rogério Ceni, sim da diretoria que forçava eles escalar esses jogadores. Isso existe, pressão de diretoria para escalar jogadores que eles contrataram, na esperança ou de fazer dar certo ou de valorizar para vender. É só olhar o Chelsea com o Frank Lampard. O Lampard era um técnico que estava querendo investir muito na base, é só ver que ele trouxe o Mount, Abraham, Reece James, Billy Gilmore, tantos jogadores ali que só viram a luz do dia por causa do Frank Lampard. E a questão era, a diretoria queria que ele escalasse mais o Timo Werner, queria que ele escalasse as contratações, o Havertz e contratações antigas, o Jorginho, queria contratar, jogasse também o Rudiger, que ambos ali viviam fases ruins, né? O Havertz estava com Covid, não vou cobrar muito dele, mas o Werner estava jogando mal, ainda continua jogando muito mal. Então, assim, era uma coisa assim, ele não tinha, quando ele está mais preocupado em como escalar jogadores que a diretoria quer do que como trabalhar o time, isso tende a dar muitos problemas, né? E o Rogério Ceni tinha esse problema. Ele tinha que ter um medo de como vai escalar o Vitinho, como vai escalar o Michael, como encaixar ele nesse sistema. Isso que talvez prejudicasse também muito ele. Outra coisa que prejudicasse ele, né? A diretoria tentando fazer pressão para vender esses jogadores é uma coisa problemática, mas outra coisa que prejudicava ele, os jogadores têm muito poder no Flamengo, porque muito crédito foi colocado nos jogadores pelo título da Libertadores, do Brasileirão no ano retrasado com o Jorge Jesus. Os jogadores ganharam muita glória nisso, mas para mim a maior glória deve ser o técnico Jorge Jesus. É só ver que a Libertadores no ano seguinte não foi nem perto do que era com o técnico português. Eles caíram nas oitavas. Então, assim, o fato é, eles deram muito crédito aos jogadores, os jogadores agora têm muito poder. Tanto é que está sendo noticiado que Rogério Ceni só queria um dia de folga, né, um dia após o jogo, e depois continuar uma rotina de treinamentos. Os jogadores queriam 2 dias de folga, estavam sendo atendidos. Então, assim, basicamente vamos olhar o cenário. Tem o jogo hoje quarta, tem hoje domingo. Um dia de folga quinta, treina sexta e sábado, é o calendário normal. Mas, como você tá no Flamengo aqui, quinta e sexta não treina, sábado treina e domingo joga. Então você tem um dia de treino para organizar um time para um confronto. Qual a chance disso dar muito certo, independente do talento do time? Entende? Aí os jogadores estão fazendo 2 dias de descanso, não tem um preparo físico adequado, e acontece o quê? O time morre no segundo tempo, com a tendência. Talvez é culpa do Rogério Ceni, talvez o time morrer no segundo tempo, porque ele queria trabalhar de uma maneira, só que ele não tinha pulso firme. Eu vou trabalhar dessa maneira. Porque o Jorge Jesus era assim. Porque ele não deixava os jogadores comerem da maneira que queriam, tinha que seguir uma agenda de nutrição. O cara era muito profissional pro futebol brasileiro. Ele teve pulso firme e quando as vitórias chegaram, a diretoria não pôde fazer nada. Ele trouxe os resultados e falou, vai ser do meu jeito, a diretoria calou a boca e escutou, que é o que a gente vai fazer com a maioria dos técnicos. Mas o Rogério Ceni não tem pulso firme e a diretoria não obedeceu, não quis dar voz a ele. E aí acontece isso. A gente viu o Gabigol barrigudo já várias vezes, a gente já viu jogadores fora de forma física, que não estavam aguentando o jogo todo. Isso acaba trazendo esses problemas todos. Então a questão era, isso também atrapalha. E a diretoria do Flamengo parece um pouco perdida, só de olhar várias contratações dando errado, teve a contratação da zaga que deu errado, e que não querem contratar novos jogadores, porque já contrataram um e não querem trazer mais. Então, assim, tem esse tipo de problema também. Querem fazer o Gustavo Henrique funcionar, talvez, né? Aí, a contratação agora bem pra frente, pra substituir o Gerson. Porque a zaga tá ótima, tá excelente, né? Imagina se o Felipe Luiz machuca. Quem que vai substituir ele? Então, assim, a questão é... A gente tá com esse tipo de coisa no Flamengo, né? Todos esses problemas, né? E, assim, eles estão querendo manter a zaga do jeito que tá e vão se concentrar no meio do campo pra frente. Porque aí que tá o problema pelo jeito, né? Diego, Arrascaeta, coisa aí que tá precisando de reforço nessa área. A questão é... A diretoria do Flamengo ontem também mostrou muito problema em planejamento, porque segundo a matéria do Mauro César, o time, né, a diretoria de futebol lá estava planejando o jogo contra o Sport, isso um tempo atrás, eles colocaram o Kahneman e o Jeromel escalados no Sport, jogadores do Grêmio. E sabe o que é o mais engraçado? Eles tinham acabado de derrotar o Grêmio por 4-2, que teve só um deles jogando, que foi o Kahneman.
Então, assim, como é que os caras fazem algo isso? Qual é o nível de profissionalismo que tá dentro do Flamengo? É uma coisa que assusta, e no final das contas é o que a gente vê. Jorge Jesus foi um acidente, ele estava sendo sondado pelo Atlético, nem pelo Flamengo ele foi sondado primeiro, aí como o Abel Braga que é o primeiro, ele foi contratado. Ele teve pulso firme e quando resolveu sair, o Flamengo foi incompetente em buscar um substituto. É só olhar aqui, o Torrente não foi uma boa escolha. O Flamengo foi para a Europa, ficou um tempão procurando, não foi atrás de Jardim, não foi atrás de Rui Vitória, que esses são técnicos bons, que, vamos lembrar, eles negaram o Rui Vitória. O Mauro César confirmou isso, eles negaram o técnico campeão português com o Benfica, que já foi quartas de final de Champions, para manter o Rogério Ceni no momento que estava em crise ano passado. Eles podiam estar hoje com um técnico muito qualificado como o Rui Vitória, mas sabe qual foi porque eles negaram um técnico bicampeão português? Porque ele tinha alguns problemas de relação com o Gabigol, ou seja, o jogador manda mais que o clube, o desempenho. Se o cara faz o time render talvez com o Pedro e tudo isso não é aceitável, tudo bem, pode ser que ele resolva a situação com o Gabigol. O Gabigol é um jogador melhor, o cara não vai, acho que vai guardar rancor o tempo todo. Então assim, se um cara se opôs à contratação, você vai negar o técnico muito qualificado, tem isso também. Mas o fato é que eles ficaram tanto tempo na Europa para procurar, foram para os Estados Unidos para trazer o auxiliar do Guardiola, que nunca tinha um trabalho sólido na vida. O Domenech Torrent tinha um trabalho na Major League Soccer que era fraquíssimo. Na minha opinião, assim, era trazer um técnico com ideias assim, para ser auxiliar do Guardiola e tudo isso, mas isso não era garantia de competência. É só olhar que os auxiliares do Guardiola até hoje não têm um bom trabalho. O Arteta não tem um bom trabalho. O Arteta tem um trabalho péssimo, porque ele é um cara que tem ótimos talentos e ele não faz o que o David Moyes estava desacreditado faz no West Ham. Ele não faz assim o que muita gente, o Ancelotti, o ultrapassado, consegue fazer no Everton. É uma coisa que chama atenção. O Arteta não consegue fazer uma defesa sólida e nem um ataque bom tendo o Aubameyang no ataque. Ele é um cara que não classificou o Arsenal para uma competição europeia em mais de 30 anos. Técnico bom de verdade é o Wenger. Só que o Arsenal demitiu, porque achava que o Wenger estava subaproveitando o elenco quando ele estava tirando o máximo. Então, assim, o fato é que o critério de contratação do Torrent foi para ele ser auxiliar do Guardiola. Não deram tempo também não deram autonomia pro coitado, e ele acabou demitido também. Então, assim, essa diretoria do Flamengo é perdida. O grande sucesso financeiro nem é do Landim. O Landim é um maluco. Ele já colocou meta financeira de final de Libertadores, de final de Copa do Brasil. E nesse tipo de demitir perto de competições de mata-mata pode acontecer o mesmo que no ano passado que ele fez também, metas altíssimas, já gastando o dinheiro dessas premiações. E o Flamengo fechar no vermelho de novo. Esse tipo de coisa. A folha salarial do Flamengo é pesadíssima, é mais de 20 milhões de reais por mês. E assim, quando você coloca uma meta muito alta e o time não bate, pode ser que cause problemas financeiros, como já teve na última temporada. Então, o Flamengo está perdendo um pouco de sua eficiência, muito por causa de uma diretoria incompetente, e o sucesso se deve muito ao Fred Luiz, que foi um excelente presidente, e ao Bandeira de Melo, que deu assim, seguimento ao que o Fred Luiz estava fazendo. É por isso que o Flamengo enriqueceu muito, porque o Rodolfo Landim é um cara que só está ali na hora das vitórias. Quando o Flamengo tem um problema e tudo isso, ele nem aparece. Então, assim, eu acho que o Flamengo hoje mostra que é longe de ser um clube organizado e tudo isso. É um time que tem potencial de ser um Bayern de Munique aqui no Brasil. Eu falo isso com tranquilidade. Tem condição de ter um elenco melhor que todo mundo. Eles têm a condição de fazer um domínio grande pela disparidade financeira que tem. O único clube que podia fazer frente ao Flamengo é o Corinthians. Só que o Corinthians consegue ser muito pior administrado porque hora outra elege o André Sanches presidente. O Flamengo tinha condição de ser um Bayern de Munique, mas como é uma bagunça interna, permite que clubes que são mais organizados por dentro ou menos bagunçados consigam fazer frente. É por isso que o Flamengo não está dominando o futebol brasileiro como poderia estar. O ano passado foi campeão, mas ele deve muito esse título à incompetência de adversários que tiveram a chance de ser campeão brasileiro, porque senão o Flamengo ia terminar o campeonato de mãos abanando. Então, assim, o ano em todo não ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, né? Ficou um ponto só de ganhar o Brasileirão. O elenco que tem, comparar com o Internacional, só terminar um ponto à frente, não foi um super campeonato, né? Foi só 72 pontos marcados. Então, assim, a situação é essa, né? Vamos ver quem assume o Flamengo. Tudo indica ser o Renato Gaúcho, mas mostra que essa demissão mostra muito da diretoria do Flamengo e também do Rogério Ceni. Não vou aqui ficar defendendo só ele, porque o trabalho dele também não era lá grande coisa, né? Mas fato é que também, quando se há todas essas circunstâncias, é difícil também fazer ótimos trabalhos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.